Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Hélida, professora também de tópico de matemática. E nessa aula, nós iremos fazer aí uma correção daquela atividade da quinta-feira passada, sobre plano cartesiano, e vamos também dar continuidade aí a esse conteúdo dentro aí do plano cartesiano, vamos calcular aí a distância entre dois pontos dentro desse plano cartesiano. Nós vamos começar a trabalhar o que a gente chama de geometria analítica. Então, nós vamos trabalhar toda a geometria dentro do plano cartesiano. Por isso que é muito importante que você conheça bem esse plano cartesiano aqui. Tá? Então, tudo que nós iremos fazer a partir de agora vai ser dentro do plano cartesiano. Então, só para a gente relembrar, que a gente falou na quinta-feira passada, a gente tem aqui, né, duas retas. Uma reta vertical, que é o Y aqui, e uma reta horizontal, que é o X. Essas retas, ela tem uns nomes especiais, tá? Então, é importante saber? Sim, porque às vezes o exercício ele vai falar desses nomes especiais aí, desses eixos, né? Aqui a gente pode chamar de eixo X, né? Ele está na horizontal, ou também você pode chamar o eixo X de abscissa. Certo? Então, aqui também a gente pode chamar de eixo Y ou um nome especial, ordenada. Quando você pega uma abscissa e liga com uma ordenada, você cria o que a gente chama de coordenada. Você está coordenando ali, você está falando para marcar um X com um Y. Tá? Então, como que a gente faz essa marcação aqui? Quando você pega o eixo X com o eixo Y, ele se encontra em um ponto, né? Esse ponto aqui que a gente chama de origem. Aqui é a origem. Você vai pensar isso aqui como sendo uma reta numérica. Pensa aqui, ó, o zero, né? Que é a origem. Os números que estão na frente do zero são números positivos, certo? Ó, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Colocando aqui números inteiros. Quando a gente pega números que vêm antes do zero, a gente tem números negativos, certo? Menos 1, menos 2, menos 3, até onde você precisar. Aqui não tem uma quantidade certa. Você vai olhar aqui para o eixo Y, ele vai também pensar numa reta numérica. Ó, quem está na frente do zero ali, acima do zero, não vai ser os números positivos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Abaixo de zero, negativo, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. E quando você pega aqui e quer marcar uma coordenada, você quer marcar um ponto, você primeiro identifica quem é o X, ó, na coordenada primeiro é o X e depois é o Y. Sempre vai ser assim. Então, quando eu falo, ó, marca o ponto A, 3, 4, você já sabe que o X vale 3 e o Y vale 4. Tá? Então, tudo isso que nós estamos estudando aqui do plano cartesiano vai ser super útil para o que a gente vai fazer aí nesse bimestre, porque tudo que nós formos trabalhar sobre geometria analítica vai estar dentro aí desse plano cartesiano. Tá? Então, é importante você saber marcar esses pontos. É como se fosse uma batalha naval. Você fala, ó, quero 3, 4, né? Lembra da batalha naval, onde você tem que escolher lá uma linha e uma coluna? Aqui, vamos supor que A, B, aqui 1, 2, 3. Você fala, quero A2. A2 é esse quadradinho aqui. Ah, quero B3. B3 é esse quadradinho. Você está dando a coordenada. Você está pedindo, ó, quero A2, quero B3. É a mesma coisa aqui no plano cartesiano. Você tem que saber construir e saber marcar os pontos. Ó, o ponto A, 3, 4. Então, X ali vale 3. Ó, X vale 3. E o Y vale 4. Então, você liga esses dois pontos aqui. Né? Vou colocar retinho aqui. Tracejado, viu? Nada de fazer linha aqui, ó. A gente vai só tracejar para a gente
descobrir onde está o ponto. Como se tivesse um ponto ali flutuando, tá vendo? Você marcou o 3, aqui, o 3 que pertence ao eixo X e o 4 que pertence ao eixo Y. Você procura lá. Aí você criou um ponto, né? Ponto A. Bem leve aqui, ó, na hora de ligar, não precisa fazer nada muito exagerado. Outro ponto aqui, que a gente tem, ó, o ponto -1, -2. Lembrando que o primeiro é o x, o segundo é o y, ó, -1, -2. Onde que tá o -1 do x ali? Tá aqui, ó, -1, tá vendo? E o -2 do y tá aqui embaixo. Então, você vai ligar, fazendo tracejados bem sutil, ó. Não precisa nada exagerado, aí você marca o ponto, tá vendo? Que é como se fosse um ponto flutuante ali. Então, esse aqui é o ponto B, que tem coordenada, ó, coordenada -1, -2. Abscissa, -1. Ordenada, -2. É um nome especial aí, para Y e para X. Não precisa ficar falando, abscissa, ordenada, mas é importante você saber, porque aparece muito aí nos exercícios. Ou você fala abscissa ou simplesmente eixo X, ordenado ou simplesmente eixo Y. E um outro ponto que eu coloquei aqui, ó, foi o 0 e o 3. Muita gente tem dificuldade de marcar esse ponto quando aparece o 0. Olha, então o que está acontecendo aqui? Ele está falando que o X vale 0 e o Y vale 3. Quer dizer que, olha, você quer marcar o 0 e o 3. Que o X está lá na origem e o Y está no 3. Então, é como se você estivesse marcando só um pontinho aqui no 3, ó, em cima do Y, porque, olha, como se o X não tivesse X, tá vendo? Ele vale 0. Você está ligando ali o 0 da origem com o eixo Y. Então, esse ponto aqui é o ponto C, tá certo? Então, esse ponto aqui, ele não está flutuando, ele está em cima do eixo Y. Tá? Então, se eu pegasse outro, vamos pegar um outro, o último ponto aqui. Se eu pegar um ponto 5 e 0. Tá vendo que agora eu tenho o eixo X, só que o Y vale 0. Então, agora esse ponto ele vai estar em cima ali do eixo X, ó, ele não está flutuando, porque o Y vale 0. Então, aqui eu vou chamar ponto D. Tá certo? Aqui, outra coisa que é importante aqui para a gente no plano cartesiano. Quando a gente pega o plano cartesiano, você consegue ver que a gente divide em 4 partes? Ó, eu coloquei aqui verde, rosa, azul e amarelo. Cada partezinha dessa aqui do plano cartesiano a gente chama de quadrante. Esse aqui a gente fala que é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, tá certo? Olha, você vai para o sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. É uma regra, tá? Então, regra a gente não discute. Sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. No primeiro quadrante, olha o que acontece. Todo esse Y aqui, vocês conseguem ver que é tudo positivo? Quem está em cima do 0? Sim. E tudo que está aqui, negativo. Desculpa, aqui é positivo também, né? Na frente do 0 ali, positivo. Então, aqui é positivo e aqui também é uma parte positiva. Agora, quando você olha a parte de baixo, que eu estava olhando antes, esse que está de vermelho é a parte positiva de X e essa parte que eu estou pintando de azul aqui, ó, é a parte negativa de Y. Não é isso? Aqui não é a origem? Aqui é a origem. Antes do 0 negativo, depois do 0 positivo. Tá certo? Então, aqui é só para a gente ver sinais. Em outras palavras, né, vamos deixar aqui assim. Primeiro quadrante, você tem Y positivo, X positivo. No segundo quadrante, ó, o Y é positivo, só que o X ele é negativo, ó, porque está aqui antes do 0. Terceiro quadrante, X negativo e Y também negativo. No quarto quadrante, olha, o Y é negativo
e o x é positivo. É só você analisar onde que está fazendo a marcação aí, ó, se está acima ou abaixo de zero, certo? Então, aqui, bem tranquilo também. Os quadrantes, super importante também, porque nós vamos estudar aí a partir de agora. Então, tá bom. Então, eu vou pegar agora e corrigir aquela atividade que eu passei para vocês no dia 4 de fevereiro. Né? Faz aí um bom tempo. Primeiro era para você localizar esses pontos no plano cartesiano. Então, eu já tinha deixado o plano aí, era só você fazer essas marcações ali. Ó, o ponto A, ele é o ponto 0 e 4, ou seja, o x vale 0 e o y vale 4. Então, quer dizer, ó, que você não tem x, tá vendo? Ele vale 0, ele está na origem. É só você marcar um ponto ali no 4, esse ponto aqui. Esse é o ponto A. O ponto B, ó, o ponto B, ele é o menos 4 e 5. A coordenada dele é o menos 4 e 5. O primeiro é o x, então procura lá no eixo x, que é isso aqui, ó. O menos 4, achei, tá aqui, ó, o menos 4 tá aqui. E procura o 5 lá no x, tá aqui. Pronto, depois que você pegou aí o valor do x, o valor do y, o que você vai fazer? Você vai ligar esses dois pontos. Então, vamos ligar aqui. Sutil, faz aí pontilhado, certo? Pronto. Então, esse é o ponto B. O ponto B está em qual quadrante? No segundo quadrante, certo? O ponto C, ele é o 3 e o menos 4. Então, vou pegar aqui, ó, 3 do x e menos 4 do y. Então, é só a gente marcar aqui. Ponto C. E o ponto D, vamos ver aqui, o ponto D é o ponto 2, 2. Tanto x como y vale 2. Então, 2, 2 é esse aqui. Ponto D. E o último ponto é o 0, 0, que é o E, né? 0, 0. Muito fácil. É a origem, né? Então, ele está lá na origem. Aqui, o ponto E. Então, aqui, só para a gente fixar aqui. Quem está no primeiro quadrante? Quais pontos estão no primeiro quadrante? Só o ponto D, tá certo? Ah, professor, e o ponto A e o ponto E? Não. O ponto A e o ponto E, ele está em cima do eixo Y, ele não está em nenhum quadrante, ele está em cima do eixo Y. No segundo quadrante, eu tenho ali o ponto B. Terceiro quadrante, não tenho ninguém. E no terceiro quadrante, eu tenho o ponto C. Aqui no quarto quadrante, né, o terceiro, e aqui é o quarto. Quarto quadrante, eu tenho o ponto C. E o ponto E é a origem, ponto A em cima do eixo Y. Certo? Bem tranquilo, né? Aqui a gente pensa como se fosse uma batalha naval, você dando coordenadas e marcando aí esses pontos. Agora aqui é o contrário, né? Você tem os pontos e você quer escrever qual é os pares ordenados, ou seja, pares ordenados é as coordenadas. Então, vamos lá, o ponto A. Primeiro você vai escrever o x do A, vamos procurar lá, o x do A é esse aqui, ó, menos 2, e o y do A, olha lá, o ponto 4, beleza? Tranquilo, né? Ponto B, quem é o ponto B? Ó, o x vale 3 e o y vale 4. 3, 4. Primeiro escreve o x, depois escreve o y. O ponto C, ele está em cima do eixo x, tá vendo? Se ele está em cima do eixo x, quer dizer que ele não tem y, que o y dele vale 0. Então, é o ponto 2, 0. Tá? Ele está em cima do eixo x, aqui eixo y. Quem é o ponto D? Ponto D, olha lá, ele é o ponto. Quem é o x dele? Menos 2, ó, menos 2. E quem é o y dele? Aqui, menos 3. E o ponto E, vamos ver aqui quem é o ponto E. O ponto E, ele está aqui, ligando o x no 1 e o y no menos 3. 1, menos 3, pronto. Então, as coordenadas aí desses pontos, eu escrevi aqui. Lembrando que o primeiro é x e o segundo é o y.
X tem um nome especial, abscissa, e o Y também tem um nome especial, ordenada. Os dois juntos criam um par ordenado ou uma coordenada dentro desse plano cartesiano. Como eu falei para vocês, tudo que nós vamos estudar a partir de agora vai estar dentro desse plano cartesiano. Então, esse início, marcação de ponto, saber os quadrantes, saber identificar uma ordenada, uma abscissa, tudo isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, para a gente não ter nenhum problema aí nas próximas aulas, tá certo? Porque essas marcações de ponto aqui, elas vão aparecer sempre. Esse entendimento dos nomes, do que é uma coordenada, desses sinais aqui, quadrante, tudo vai ser importante aí para as nossas próximas aulas, tá certo? Então, nessa aula, eu gostaria que vocês fizessem essa correção, anotassem aí todos esses nomes que eu falei, tudo que é importante, para quando você precisar, você ter aonde consultar, para você poder estudar, fazer as atividades, tá certo? Então, próxima aula, a gente vai começar aí com a geometria analítica, trabalhando aí dentro desse plano cartesiano, tá certo? Então, muito obrigada e boa aula aí para vocês, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me chamar aí ou nos comentários ou no Message, você já sabe onde me encontrar, certo? Então, tchau, tchau. Um abraço para todos.